Boa noite, gente. Hoje, como eu disse, a gente vai continuar vendo a célula e vai entrar dentro da questão dos transportes de membrana. Lembrando que eu não vou estar vendo vocês, não vou estar vendo o chat, então se alguém tiver alguma dúvida, me dê um toque no microfone, nem que seja só para dizer dúvida, e daí eu leio o chat, tá? E não se preocupem, podem me interromper em qualquer momento, que a gente vai conversando. Gosto que a aula seja mais uma conversa do que um monólogo. Então tá. Semana passada a gente parou quando a gente ia começar a membrana plasmática. Lembrem que a gente trabalhou um pouco sobre quais as substâncias e os principais elementos que compõem a célula. A gente trabalhou bastante sobre a água, porque ela é o solvente universal, então ela é muito necessária para que ocorram as reações dentro da célula. E a gente começou a trabalhar as diferentes células. Então a gente comparou uma célula de um procarionte com uma célula do eucarionte, lembrando que eu é verdadeiro, carionte é relativo a cários, que é o núcleo, mas vocês podem associar a carioteca também, que é uma membrana que cobre o núcleo. E pró é anterior, né, o antigo, que não é bem um carionte. Então o procarionte não tem um núcleo. O DNA dele, o material genético, está disperso no citoplasma. E a gente também comparou quais as diferenças entre uma membrana, uma célula animal e uma célula vegetal, sendo algumas, por exemplo, a célula vegetal tem uma parede celular, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre hoje, de celulose, tem algumas organelas, por exemplo, os cloroplastos nas células vegetais, e são detalhes importantes para vocês lembrarem. Já caiu mais de uma questão em diversos vestibulares que botavam uma imagem e dizia, que célula é essa? Se é vegetal ou animal? Então, lembrem disso. E agora nós vamos falar sobre a membrana plasmática. A membrana plasmática é o que fica ao redor da célula. Então, ela meio que ajuda a dar uma forma para a célula e ela acaba limitando a célula. É através dela que são absorvidos todos os nutrientes que são necessários, inclusive a água, e também são eliminadas diversas substâncias. A partir disso, o que a gente pode entender? Na membrana plasmática podem atravessar substâncias, né? Se tu precisa tirar excretas e absorver nutrientes, quer dizer que tem como passar por ali. Mas será que passa tudo pela membrana plasmática? O que vocês acham? Seria inteligente para a célula absorver tudo que tem no ambiente externo? Ela seleciona algumas coisas. Exatamente. Existe uma permeabilidade seletiva, que a gente chama nessa membrana plasmática. Justamente porque existem, por exemplo, moléculas que são muito grandes para atravessarem a membrana plasmática. Se elas só ficassem forçando a célula, provavelmente romperia essa membrana. Se a gente tivesse algumas toxinas ao redor e a gente fosse só absorvendo tudo, não daria certo. Então a gente tem uma permeabilidade seletiva. Essa membrana que vocês veem aqui, ela é uma bicamada lipoproteica. É assim que a gente chama ela geralmente, em modelo mosaico fluido. O que é isso? Bicamada significa que existem duas camadas. Então vocês estão vendo, essa daqui é uma camada e essa daqui é outra camada. E ela é feita de fosfolipídios, porque os fosfolipídios eles têm um fosfato, que é a cabeça, e essas perninhas que são ácidos graxos. E além disso, é lipoproteico, lipo de lipídio desses ácidos graxos, é proteico porque tem essas proteínas incrustadas na membrana plasmática. Só que essas proteínas, elas conseguem ter uma certa movimentação. A membrana tem uma certa fluidez. Esses fosfolipídios não são fixos. Então a gente diz que é um mosaico fluido, porque existe essa
liberdade, uma liberdade limitada de movimento, mas existe essa liberdade. Essas proteínas de membrana, elas podem ter várias funções. Dentre elas, elas podem atuar como enzimas. Vocês sabem o que é uma enzima? O que uma enzima faz? Bom, as enzimas vocês vão estudar um pouco melhor na química, mas elas são. Deixa eu ver. Isso, Rafaela. Respondam, gente. Não existe vergonha em dizer que tu não sabe alguma coisa. Justamente é importante para que eu, às vezes, saiba, tipo, eu preciso falar isso, porque às vezes a gente não se dá conta. Eu já vi tantas vezes o conceito que eu não me dou conta, que isso é algo importante para vocês. Então, me perguntem. Se existem palavras aqui dentro que vocês não entenderem, me perguntem. Vão ter várias que eu vou sempre tentar parar e conversar com vocês, mas às vezes uma outra coisa escapa. Então, não fiquem com vergonha. As enzimas, vocês vão ver um pouquinho melhor na química. Elas são essas moléculas, essas substâncias, que elas servem para catalisar uma reação. Existe uma série de questões aí dentro. Toda reação tem uma energia para começar, uma energia de ativação, e o que a enzima faz é diminuir essa energia de ativação. Mas o que vocês precisam saber é que ao catalisar a reação, ela meio que facilita a reação. A gente deixa mais rápida. E a enzima, ela nunca é consumida nessa reação. Mas conversa mais com a galera da química, que eles vão dar mais algumas ideias. Mas então as enzimas na nossa membrana plasmática são muito importantes para as reações que acontecem com a célula. Elas também são responsáveis por reconhecimento de substâncias. Justamente isso que eu estava falando com vocês. É um pouco difícil a gente conceber isso, porque a gente fala em reconhecimento, em seletividade, e a gente pensa em inteligência, né, em raciocínio. Mas lembrem que a gente está falando de uma célula, então muito desse reconhecimento é químico. Eles se ligam, percebem outros elementos químicos ao redor delas e por evolução, por acerto e erro dentro da natureza, ao longo de milhares de anos, certos elementos foram tidos como, ok, isso aqui pode passar, e certos, talvez isso daqui não seja muito bom, meus antepassados que pegaram isso morreram todos e não conseguiram se reproduzir. Então, reconhecimento de substâncias e também a maior parte dos transportes, muitos deles que ocorrem por meio dessas proteínas. Ok, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses fosfolipídios. Eu já falei que eles ocorrem numa bicamada, né? Mas vamos pensar um pouquinho. Gente, vocês sabem o que é uma molécula hidrofílica? Pensem nos pedaços da palavra. Hidro e fílico. Uma molécula hidrofílica vai ser aquela que tem afinidade, então essa coisa de fílico, de filiação, à água, porque tudo que for hidro vai ser água. Então, uma molécula hidrofílica, ela tem afinidade com a água, ela é atraída, digamos, pela água, ela se dá bem com a água. E o contrário, uma molécula hidrofóbica, ela tem fobia à água, ela rechaça a água, ela não se mistura com a água. Vocês, por exemplo, já tiveram algum dia fazendo uma massa e vocês botaram óleo na água e vocês viram que o óleo ele não se mistura, como por exemplo quando a gente bota um açúcar e um Nescau e a gente bate o leite. Ela fica tipo nessas gotinhas que ficam boiando em cima da água. Isso é porque a água é polar, que é uma característica química da água, e o óleo ele é apolar. Ele não se mistura com a água, ele é hidrofóbico, ok? Mas o que acontece? A gente acabou de falar que existe muita água dentro da célula e inclusive fora, pensem no sangue de vocês, na parte líquida, não só nas células. Existe muita água no nosso corpo, tanto dentro como fora. Só que também existem muitas substâncias lipídicas, e os lipídios, essas gorduras que nem esse óleo, são hidrofóbicos, que precisam entrar e sair dessa célula. Então, se a gente colocasse algo que fosse só com afinidade para a água,
não daria certo, porque essas coisas que são, essas gorduras não conseguiriam passar. E se a gente colocasse algo que não tem afinidade com a água, só tem afinidade com esses lipídios, essas gorduras, também não daria certo, porque a água não conseguiria passar. E então, o que aconteceu? A gente tem essa bicamada de um elemento que é anfifílico. O que isso quer dizer? Que ele tem uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica. Eu acabei de falar para vocês que a parte externa da célula tem muita água e a parte interna da célula tem muita água. Então, qual dessas duas regiões, a cabeça ou as patinhas, vocês acham que é a região hidrofílica do fosfolipídio? Podem chutar, gente. Aquele chute calculado, assim. Exatamente, Bárbara. Tem medo de água. Desculpa, às vezes eu vou ver meio atrasada as coisas, tá? Mas sim, hidrofóbico, ele tem medo de água. Exatamente, são as bolinhas, são as cabeças que a gente chama dos fosfolipídios. Mas por que a Bárbara pensou nisso? Exatamente porque a gente tem água do lado de fora e água do lado de dentro. Então, o que é lipídico, o que é solúvel nos lipídios, o que tem afinidade com a gordura, não vai querer ficar perto da água. Por isso que a camada deixa o que é hidrofílico para fora e o que é hidrofóbico fica dentro, o que facilita a passagem do que for lipídico. Por incrível que pareça, quanto maior afinidade uma substância tiver com os lipídios, maior vai ser a facilidade que ela vai ter de passar de um lado para o outro da nossa membrana plasmática. Aqui eu coloquei um pouco sobre a composição química dos fosfolipídios, que eles são lipídios, né? São essas gorduras compostas por um glicerol, que é um álcool. Vocês vão ver que sempre tem ol na química orgânica, é um álcool. Com duas caudas de ácido graxo, que são essas perninhas, e uma cabeça com um grupo fosfato. Por isso que ele é um fosfolipídio, porque ele tem fosfato e ele tem essa gordura, esse ácido graxo, que é o lipídio. Só que além de todas essas proteínas, esses fosfolipídios que a gente tem naturalmente na membrana plasmática, existem algumas coisas que aparecem nas células animais, que não aparecem, por exemplo, nas células vegetais. Um exemplo disso é o colesterol. A gente sabe, ou pelo menos a gente vai aprendendo quando a gente vai ficando mais velho e vai começando a ter que fazer vários exames no médico, que uma das coisas que é vista no nosso hemograma, aquele exame de sangue, é como é que tá o nosso colesterol, né? Se ele tá baixo, se ele tá alto, a gente tem um colesterol bom, um colesterol ruim. Mas o que é esse colesterol, né? Onde é que está esse colesterol? Para que ele serve? O que ele faz? O colesterol, ele está justamente na membrana plasmática. Um dos locais em que tu vai achar é a membrana plasmática. E ele meio que dá uma estabilidade para essa fluidez da membrana. Então, assim, se vocês ouvirem algum dia que colesterol é uma coisa horrível, ruim, que a gente tinha que tirar da nossa dieta, calma lá. O colesterol também tem uma função. Mas é verdade que o colesterol em excesso, ele está relacionado com doenças cardiovasculares, então cardio de coração, vasculares de vasos, então todas as doenças no sistema cardíaco, como por exemplo derrames, infarto, acúmulo de gordura nas artérias, enfim. Então existe um limite, tudo na biologia é equilíbrio. Nem sempre, nem nunca. Mas existe uma outra coisa curiosa nas células animais, que é o glicocálix. Bom, eu não sei o que é cálix, mas eu tô vendo que glico aparece sempre que tem algo de açúcar, algo de carboidrato. Então, o que acontece? Um glicocálix são glicídios, esses açúcares, ligados a proteínas, que formam glicoproteínas, ou então esses açúcares ligados a lipídios, que formam glicolipídios. O que acontece? Essas moléculas elas vão ficar meio saltadas, meio para fora, e elas vão formando uma rede.
que vai dar mais proteção para essa célula contra, por exemplo, um choque físico ou contra algum agente químico que não seja bom para essa célula. Vai ajudar na retenção de nutrientes, mas uma questão muito interessante é que vai ajudar no reconhecimento de células de uma mesma variedade. O que isso quer dizer? Foi feito um experimento em que se colocou num mesmo recipiente células renais e células hepáticas. Hepático vem de fígado, então células do fígado. E aí eles misturaram, eles agitaram para misturar todas aquelas células. Só que depois de um tempo, quando aquilo se assentou, eles viram que haviam 2 aglomerados de células separados. E um aglomerado era apenas das células do rim e o outro apenas das células do fígado. Isso acontece porque, por meio do glicocálix, essas células conseguem se reconhecer. E também elas conseguem interromper o crescimento umas das outras. Então, se eu sou uma célula do fígado e eu estou crescendo, mas eu chego aqui num outro órgão, a minha célula encosta aqui, isso vai naturalmente fazer com que eu pare de multiplicar as minhas células. Lembrando, gente, que quando eu falo em crescendo as células, eu estou falando em reprodução. Então, numa divisão em várias células, tá? Não é a própria célula que está inchando, é uma divisão em várias células que vai aumentando a quantidade de células. Mas uma aplicação genial disso, ou, na verdade, um desafio grande que a gente tem com a questão do glicocálix, é nos transplantes. Alguém consegue imaginar por quê? Pensem que quando a gente faz um transplante, a gente está pegando um órgão, que tem tecidos e células de um outro corpo, e colocando, enfim, num outro corpo, né? Tu pega de uma pessoa e coloca em outra. E esse é um procedimento extremamente complicado, né? Vocês talvez não saibam, mas a pessoa que recebe o órgão tem que ficar tomando remédio por muito tempo. E isso acontece, tanto que às vezes a pessoa não consegue ficar com o órgão, né? O que a gente chama de rejeição. Mas por que a rejeição acontece? Porque o corpo do receptor não reconhece as células do doador. Então, ele vê que são células diferentes, mesmo sendo do mesmo órgão, são células diferentes, porque as nossas células, elas têm marcadores, todas as células têm marcadores químicos ao redor delas, que meio que identificam elas. Elas têm os seus... expressam proteínas, enfim. E quando chega uma célula que é de outra pessoa, ela vai ter isso diferente. E um dos carinhas que vai lá e diz, não, peraí, isso daqui não é uma célula minha, é o glicocálix. Ele está envolvido nessa rejeição de transplante. É bem complicado. Mas ele é muito útil, né? Também não vamos só pensar na parte ruim. E aí agora a gente vai falar um pouco de transportes. Mas para isso eu preciso que vocês me digam que vocês entenderam a membrana plasmática. Tá tudo tranquilo? Gente, vocês estão aí ainda? Perfeito. Se tiverem alguma dúvida, avisa. Esse EAD é muito estranho, às vezes parece que a gente tá só falando sozinho. Mas então vamos falar dos transportes, porque, que nem eu disse, é importante que as substâncias passem de um lado para outro da célula. Vocês conseguem pensar em um exemplo de alguma coisa que a gente tem que tirar das nossas células, botar de volta? Pensem no ar, tem alguma coisa que a gente precisa muito no ar. E uma coisa que a gente não quer ter. Mas foi super vago, né? Mas alguém consegue dar um chute? Tem algo que a gente tá sempre trocando no nosso corpo. Tá sempre saindo, tá sempre entrando. Sempre saindo, sempre entrando. Oxigênio, gás carbônico. Exato. O que acontece? Se a gente não conseguisse fazer com que as coisas passassem das nossas células para o nosso sangue e vice-versa, a gente ia ter um acúmulo de dióxido de carbono, de CO2, no nosso sangue, e ia faltar oxigênio.
o que ia dar o que a gente chama de cianose, né? Quando a gente não tem oxigênio suficiente e o que acaba matando os tecidos. Então a gente precisa não apenas o oxigênio, o dióxido de carbono, mas que várias substâncias entrem e saiam das nossas células. A nossa composição dos fluidos e tecidos, a composição celular, ela varia com o tempo. Mas geralmente existem velocidades parecidas, então a gente não nota tanto essa variação. Mas eu vou explicar mais devagar, tá? A gente tem dois tipos de transportes, os transportes passivos e os transportes ativos. Agora eu vou explicar primeiro os transportes passivos. Ele se chama passivo porque não precisa de gasto de energia, então tu não tem que gastar ATP. Lembrem que o ATP é a nossa moeda energética do corpo. Então, quando passarem essas substâncias, elas não vão usar nenhuma energia. Como é que isso vai acontecer? No nosso corpo, existe algo que a gente chama de gradiente de pressão. Então, imaginem que este é o meio extracelular, então fora da célula, e este é o meio intracelular, dentro da célula. Vocês vejam essas bolinhas, elas têm mais bolinhas azuis aqui do que tem aqui. Então, este é um meio mais concentrado e este é um meio menos concentrado. O mesmo ocorre com as outras bolinhas, e cada uma dessas bolinhas representa uma substância. Então, meio mais concentrado, meio menos concentrado. Normalmente, no que a gente chama de difusão, que é o que acontece naturalmente, as substâncias vão do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Eu gosto de pensar que é como se a gente estivesse numa festa. Imagina que a gente saiu com os amigos, foi para uma balada, e aí a gente tem duas pistas nessa festa. A gente entra na primeira pista e tá lotadíssimo, lotadíssimo, tu não consegue se mexer, assim, não consegue respirar, sabe? Aquela coisa que tu dá um passo e tu esbarra num desconhecido. E aí tu se sente desconfortável lá e tu sai. E tu vai para a segunda pista, que tem muito menos gente, lá tu consegue dançar mais tranquilo, ficar com os teus amigos. Claro que não é isso que as partículas fazem, mas pensem nisso para entender o gradiente de concentração. Existe uma tendência de ir do mais concentrado para o menos concentrado. Isso vai acontecer até que a gente tenha um equilíbrio de concentração. Ai, prof, mas você não falou que era dinâmico, que sempre está acontecendo? Exato. Esse equilíbrio é um equilíbrio dinâmico. O que quer dizer isso? Que vai se manter a mesma concentração, tanto no meio extracelular quanto no meio intracelular, mas isso não significa que as moléculas não estão se mexendo. Elas estão se mexendo, só que como é na mesma velocidade, não muda a concentração de nenhum dos dois lados. Por exemplo, ao passo que eu vou tirar uma molécula daqui, uma rosinha daqui, eu vou entrar uma outra rosinha por aqui. Então, o saldo é zero, né? Não mudou nada. E daí aquilo que eu falei para vocês antes. Quanto maior a solubilidade em lipídios, em gorduras, quanto mais hidrofóbico, maior a velocidade de difusão. Só que dentro da própria difusão, vocês veem aqui que eu trouxe alguns exemplos, existe mais de um tipo. A gente tem o que a gente chama de difusão simples. Muitas vezes vocês vão achar isso como escrito no vestibular como apenas difusão, tá certo? No caso da difusão, as partículas elas vão atravessar diretamente. Super simples, sem ajuda de proteínas da membrana. E um exemplo disso é justamente o oxigênio e o dióxido de carbono, que quando chegam, o dióxido de carbono vai pelo nosso sangue até chegar no nosso pulmão e vai ir trocando, o dióxido de carbono vai saindo do nosso pulmão para as células do nosso pulmão para ser expirado. O oxigênio faz o contrário, ele entra no nosso pulmão, entra nas nossas células, passa para o nosso sangue e do nosso sangue passa para todas as outras células. Vejam que existem muitos momentos de transporte em algo muito simples e que tudo isso acontece muito rápido. Então vejam aqui, novamente, o gradiente de pressão, um gradiente de concentração alto para um gradiente de concentração baixo. E a difusão facilitada. O que é isso? É a mesma coisa que a difusão, só que ela é facilitada por algum mecanismo. No caso, facilitada pelas proteínas de membrana, que são chamadas muitas vezes, essas proteínas que fazem a difusão facilitada, de permeases. Pensem que permease lembra permeável. Então, elas ajudam na permeabilidade dessas substâncias
para dentro ou para fora da célula. Podem existir permeases de canal, por exemplo, então que ela só deixa passar reto, assim. E existem permeases que se ligam ao soluto. Lembrem que soluto é aquela molécula que a gente vai colocar no solvente, que geralmente é aquele líquido que vai dissolver. Então, a gente vai pegar o soluto, essa proteína permease vai pegar esse soluto e vai botar para dentro. Isso a gente chama que a proteína está carreando essas moléculas. Que significa que está carregando essas moléculas. E aí vocês prestem atenção nessa imagem, né? Que nesse primeiro momento, no A, essa proteína está fechada. E isso acontece muito, gente. É bem interessante. Isso daqui a gente vai estudar quando a gente falar sobre fisiologia do cérebro. Vejam que aqui está tudo positivo, aqui em cima a carga é positiva e aqui embaixo a carga é negativa. Isso acontece por causa dos íons que tem de cada lado. Só que quando eu mudar essas cargas, quando eu mudar aqui embaixo ficar positivo e ali em cima ficar negativo, tu vai abrir esse canal. Então, assim, química é essencial na biologia, principalmente na biologia celular. E aí a gente tem um transporte que também é passivo, mas que às vezes acaba confundindo as pessoas. Porque tu pensa em transporte passivo, a primeira coisa que tu pensa é em solvente, porque até agora nós estávamos falando em moléculas passando, e em gradiente de concentração, ir a favor do gradiente de concentração, que é do mais para o menos. E aí a gente chega na osmose e a gente descobre que a difusão agora é do solvente. Então a gente está, no caso da célula, o solvente mais comum é a água. Agora o que está se mexendo não são as moléculas, não são os solutos, é o próprio solvente, é a água. E aí, para complicar um pouquinho mais, a água vai funcionar de um jeito um pouco diferente. Primeiro vai parecer diferente, mas aí a gente vai explicando, vocês vão entendendo por quê. Ela vai ir do lugar menos concentrado para o lugar mais concentrado. Então, de onde tem menos moléculas para onde tem mais moléculas. O mais concentrado a gente chama de hiper, ou seja, mais tônico, e o menos concentrado é o hipo, menos tônico. E isso é também até atingir o equilíbrio, que no caso da osmose a gente chama de isotonia, em que as concentrações estão iguais dos dois lados. Aí tu pensa, bah, prof, né? Complicou meu cérebro, agora eu vou ter que lembrar de duas coisas diferentes para transportes passivos. Mas pensa assim, a gente tem essa membrana que é semipermeável. Semipermeável significa que ela não vai deixar passar tudo, né? No caso aqui, essa membrana não deixa passar moléculas muito grandes. Por exemplo, aqui a gente tem a glicose, que é uma molécula bem grande. Ela não vai conseguir passar. O espaço é muito pequeno nessa membrana para ela conseguir passar. Só que a água consegue. Então, aqui, a gente tem um meio muito pouco concentrado, mas muito diluído. Tem muito pouca água aqui, muita água para pouco solvente. Entenderam? Está muito diluído aqui, então tem muito mais água em relação às moléculas de glicose. Já aqui, apesar de ter uma concentração muito grande de moléculas de glicose, terem muitas partículas, está tudo muito concentrado, tem muito pouca água desse lado em relação a como está a diluição dele, está pouco diluído. Mas vocês vejam que a quantidade de água em si, efetiva, é a mesma, tá? Dos dois lados. Eu estou dizendo que aqui está mais diluído e aqui está menos diluído. Então, a água, por algum motivo, quando eu estudava isso assim para o vestibular, eu sempre dizia que a água ficava com pena do lado que estava muito concentrado, porque estava todo mundo espremido ali e ninguém conseguia passar para nenhum lado, a glicose não conseguia se mexer, e daí a água ficava com pena. E ela dizia, não, tá, eu vou ajudar vocês, eu vou deixar esses caras aqui, que tem muita água para pouco cara, e vou ir pro lado de vocês, que vocês estão precisando ser diluídos mesmo, senão vão ficar se batendo. A osmose é super importante, gente. Uma das primeiras formas que o ser humano teve de manter alimentos crus, como por exemplo carne, tá? Alimentos que estragam muito rápido. Fazer com que eles ficassem mais duráveis, né? Que eles não estragassem logo em seguida,
foi o que a gente chama de salmoura. A salmoura é basicamente colocar um excesso de sal, assim, tipo, coloca um absurdo de sal. Para quem come peixe, acho que o bacalhau também, tu faz uma salmoura antes, tu enche de sal grosso. E aí, essa carne vai durar mais tempo. Mas por que que dura mais tempo? Vocês conseguem pensar assim, por que que botar mais sal do lado de fora ajudaria a evitar que os micro-organismos, que são o que degrada a carne, né, que apodrece a carne, não se multipliquem nessa carne? Ela cria tipo uma membrana, não é? Então, essa é uma ótima ideia, mas não é isso. Porque pensa que a própria... Opa, tá me chegando. Oi, Francisco, a gente está discutindo osmose. Eu achei bem interessante essa ideia da membrana, mas na verdade eles não deixavam aquela carne, tipo, embebida em sal, sabe? Tipo, o tempo inteiro embaixo do sal. Às vezes eles só passavam, tipo, ficavam espaços vazios, digamos assim. E pensa que lá dentro da carne não tinha sal. O que que acontece? Isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente muito pro Enem. Quando o Enem faz uma pergunta com aquele contexto, e quando a prof faz uma pergunta falando de um certo tema, tentem direcionar a pergunta para o que está sendo falado. Eu estou falando de osmose. E a osmose, ela envolve movimento de água. O que que acontece? Se eu colocar sal na parte de fora, ele vai ficar hipertônico. Concordam? Porque ele tem uma maior concentração de sal do lado de fora do que do lado de dentro. Então, a água, eu acabei de falar que ela vai sair de uma solução hipotônica para uma hipertônica. Então, a água que tem na carne, ela vai sair dessa carne. E todos os micro-organismos que estavam naquela carne vão secar. Eles vão desidratar. Não tem como existir vida sem água. Então, esse sal, ele puxa essa água e impede que os micro-organismos sobrevivam. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com salada. Não sei se vocês já ouviram de mãe, de avó, que não se bota sal na salada antes de servir. Tu não tempera a salada antes de servir. E por que que elas falam isso? Porque se tu botar sal na tua alface e deixar a alface ali por um tempo, quando tu pegar ela de novo, ela vai estar toda murcha. Porque a água saiu por causa da osmose. Ok, gente? Osmose é, tipo, tu consegue achar 1 milhão de exemplos na realidade. Tudo que tu pensar que tem excesso de sal, excesso de açúcar. Pode falar, Francisco. Boa noite, turma. Desculpa o atraso. Imagina. Exemplo, charque. Exato, Sou velho, sou do tempo antigo, nós fazia charque. exato. Esse é um exemplo da salmoura. Era sobre isso que eu tava falando antes, que tu bota muito sal na carne para evitar. Olha só, é bem. A gente consegue achar vários exemplos dentro do nosso dia a dia. Tentem pensar nisso quando vocês aprenderem uma coisa nova. Tentem trazer isso para a realidade de vocês. Porque quando a gente fala assim, se eu for falar para vocês de osmose, usando molécula de glicose, parece uma coisa muito distante da gente. E a gente não guarda o que a gente não entende, o que a gente não vê, né? Pode falar, Francisco. Essa do pepino, que não sei quem citou aí, e aí tu falou glicose, agora a gente bota um açucarzinho, fica tri. Olha só. Francisco, só para te avisar que eu às vezes não vou estar olhando o chat nem as câmeras, tá? Então, se tu precisar falar, pode me dar um toque, que eu vou ficar indo entre vocês e os slides. E daí eu vou trazer para vocês o que acontece com as células animais e as células vegetais por causa dessa reação de osmose. Mas antes disso, na verdade, eu vou contar para vocês uma história.
Um dia um paciente chegou no hospital e ele estava desidratado, enfim. E a primeira coisa que a gente faz, dependendo, né? Mas nessa situação o único sintoma dele era desidratação. A gente vai dar soro para reidratar ele. E, enfim, tu coloca o soro na veia, deixa o paciente lá sentadinho e vê o que acontece. Vai investigando. E aí a enfermeira chegou lá, foi colocar soro. Ela fez lá, botou a injeção e o paciente morreu. E aí quando eles foram ver, o que aconteceu, né? O cara tava tri bem, ele só tava desidratado e alguém botou soro, por que ele morreu? Quando eles foram ver a bolsinha, eles viram que a enfermeira tinha colocado água no lugar do soro. Vocês conseguem pensar em por que isso daria errado? Por que a gente não coloca água? Porque, ok, a água hidrata, né? Por que a gente coloca soro fisiológico? Porque encharca, digamos, encharca a célula, Pois então, a gente tem que pensar. hidrata demais a célula fica num fluido muito aquoso. É que nem o que suco. Se eu boto muita água, fica sem gosto. É algo parecido, mas não é exatamente isso. O que acontece? A água, ela é menos concentrada do que as células, porque as células elas vão ter vários íons, várias moléculas dentro delas. Então, se tu botar algo que a gente está considerando que no hospital se usa água destilada, né? A água mais pura possível. Algo muito pouco concentrado, algo hipotônico, perto das tuas células que estão hipertônicas, vai acontecer isso que o Francisco falou. Vai entrar muita água, e entra muita água, e entra muita água, e entra muita água. Só que as nossas células, elas não têm parede celular, lembrem que elas só têm membrana plasmática. Então, se ficar entrando água, entrando água, entrando água, quando tu vê, as células estouram, porque elas não aguentam mais tanta água. É o que a gente chama de lise celular. Ela rompe, ela morre. Ok? E por que o soro fisiológico se chama soro fisiológico? Porque ele é uma mistura que se faz. O sorinho caseiro, por exemplo, é água, uma colher de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal. E ele é fisiológico. Nós vamos estudar fisiologia humana comigo nesse segundo semestre. E o que vai ser isso? A gente vai estudar o nosso corpo humano. O soro ser fisiológico quer dizer que ele é compatível com a nossa fisiologia. Ele tem a mesma concentração que as nossas células. Então, ele é isotônico. Se ele for isotônico, a quantidade de água que vai sair vai ser a mesma quantidade de água que vai voltar, porque já tem a mesma concentração, já está em equilíbrio. Então, não vai acontecer nada com as células. Só que tu colocar uma solução muito concentrada, uma solução hipertônica, no sangue, por exemplo, que aqui a gente está vendo uma hemácia, né, que é uma célula sanguínea, também vai ser negativo. Porque o que acontece? A nossa célula, ela está hipotônica em relação ao meio, e ela vai começar a perder água para o meio, para tentar diluir o meio. E aí ela vai ficar toda enrugadinha, assim, que é o que a gente chama de uma célula plasmolizada, ok? Com a célula vegetal, vai ser o mesmo esquema. Se tu botar num espaço hipotônico, ela vai receber muita água. O isotônico, tudo que sai, entra. E a plasmolizada, sai muita água. Só que qual é a principal diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal? Como que a gente reconhece assim a olho? Tem alguma coisa que vocês estão vendo de diferente entre as imagens de cima e as de baixo? Exatamente, Diego. A parede celular. O núcleo está dentro. Esse daqui é um desenho meio estranho, né? Parece que ele tá fora, mas o núcleo tá ali dentro mesmo, tá? É que, na verdade, as hemácias, elas não têm núcleo. Mas isso é uma história para outro momento, para quando a gente estiver falando de sangue. Mas qual é a principal diferença entre todas as células animais e todas as células vegetais? É a parede celular. Nenhuma célula animal tem parede celular. Já as vegetais têm uma parede celular de celulose. E a parede celular, ela é muito mais rígida que a membrana plasmática, por isso que a gente chama ela de parede.
ela é dura, ela resiste, ela impede que a célula vegetal mude tanto o tamanho dela. Então, quando entrar muita água, ela vai dar uma inchadinha, sabe? Mas, tipo, não vai ser nada demais, ela não vai estourar. Ela só vai ficar túrgida, que é quando ela fica inchadinha. E quando ela perder muita água, a gente também chama de uma célula plasmolizada, que sofreu plasmólise, só que tu vê que ela não destrói a célula. Essa célula daqui, quando ela receber água de novo, ela pode ser desplasmolizada. Já esta daqui não. Ela já era essa daqui. E aí uma coisa muito interessante que o ser humano conseguiu fazer é a osmose reversa. Lembrando que a osmose é um fenômeno natural. A osmose reversa, não. Porque o que acontece? A gente tenta fazer o inverso do que acontece na osmose. Ou seja, agora o nosso solvente, que de novo a gente está falando sobre água, ele vai ser forçado a ir do meio hipertônico para o meio hipotônico. Ele vai ser forçado a fazer o contrário. Como é que a gente faz isso? A gente faz pressão. Nem quando a gente quer convencer aquela pessoa chata, assim, que... Gente, para, é isso daqui, não é aquela outra coisa. A gente fica fazendo pressão na pessoa, tipo... Fica insistindo. A gente vai fazer a mesma coisa para fazer a osmose reversa. Porque por que a água passa de um lado para o outro? Por que ela flui? Porque existe uma pressão levando ela de um lado para o outro. Sempre que existem esses movimentos de fluidos, água, líquidos e gases, existe uma pressão que está guiando. E a ideia na osmose reversa é a gente fazer uma pressão na direção contrária, no caso aqui, ó, a gente está aplicando uma pressão aqui, que é maior do que a pressão da osmótica natural. Então, quando a gente tem osmose normal, a gente tem uma pressão natural. Para a osmose reversa, a gente bota uma pressão que aponta para o lado contrário e que é maior do que a sua pressão natural. Ah, ok, mas para que a gente usa isso, né? A gente não vai ver isso no nosso dia a dia, que nem eu falei, é algo que é forçado, a gente precisa aplicar uma força. Gente, isso é uma tecnologia incrível para dessalinização da água do mar. Pode falar, Francisco. Essa pressão, eu ia falar pressão antes, quando tu falou em concentrado, em meio concentrado. Esse concentrado é um concentrado de quê? A água mais concentrada, tu disse. É um concentrado do quê? Do H, do hidrogênio, do O, do hidrogênio, do oxigênio. Certo. Ou vice-versa, ou é uma pressão física que eu vou imprimir? Não. Eu não sei se eu me fiz entender. Fez sim, não te preocupa. Tá. A osmose natural... Eu sou meio questionador, tá? Por favor. Pra entender. Eu acho ótimo e é bom interagir. A osmose natural, ela ocorre naturalmente, né? Por que eu falei em concentrado? Por que eu falo em hipertônico e hipotônico? É porque esses fluidos, esses líquidos, essa água que a gente está falando agora, vai ter moléculas, vai ter íons. No caso aqui a gente está vendo da molécula de glicose. O que a gente está considerando não é concentração de água. A gente está considerando, a nossa água é o nosso solvente, a gente está considerando concentração de soluto. Então, quando eu falo no soro fisiológico, ele tem uma concentração de sódio que é exatamente igual à nossa concentração de sódio na nossa célula. Ela tem, todos aqueles íons têm a mesma concentração dos dois lados. Se a gente tem glicose, tem a mesma dos dois lados. Então, a gente não está falando de concentração de água. A gente está falando de concentração de solvente, dessas íons, moléculas. Ficou mais claro? E é justamente por isso que quando a gente vai forçar o contrário, ainda existe essa força que puxa do menos concentrado para o mais concentrado. Essa força, ela não deixa de existir. Só que a gente vai fazer uma força maior para fazer ela ir ao contrário. A parede batendo de volta. A parede não vai se mexer. Se tu bater com força suficiente, tu cai para trás. Júlia. Sim. Júlia, nesse ponto, tu é médica? Sim, eu não sou médica ainda, mas eu sou estudante. Vocês passam por nutricionista, que é para diminuir a quantidade de sódio do paciente, no caso, e ele passa para mim lá na cozinha e eu faço a hipossódica.
É isso? Sim, a concentração de sódio na alimentação influi na concentração de sódio, por exemplo, no sangue, nos nossos fluidos corporais. Tá, e daí isso aí vai influir na pressão lá da célula. É isso? Estou Isso. tentando entender lá dentro da célula. É que assim, o sódio, ele sempre vai puxar água. Como ele é um íon, né, ele puxa água com ele, porque a água vai para o lugar mais concentrado. Então, se tu tiver muito sódio, a gente está falando, a pressão, né, que tu quer dizer, é a pressão arterial. A gente geralmente receita para diminuir a ingesta de sódio quando o paciente tem uma pressão alta. Essa pressão alta é a pressão que tem nas nossas artérias. Nas artérias corre muito. Ah, eu não quero fugir o assunto da aula, né? Não, tudo bem, rapidinho eu termino aqui, se tu não entender a gente conversa depois. O que que acontece? Se tu tiver muito sódio no nosso sangue, se tiver hipertônico, o que que vai acontecer? O meio está hipertônico, a célula está hipotônica. Para onde que a água vai ir? Exato. Esse sódio, na verdade, se ele sair, ele vai puxar toda a água para esse sangue. E a pressão, na verdade, é que essa água, ela aumenta o volume de sangue e ela empurra as paredes. Ela faz mais pressão nas paredes. Mas aí tem outras questões ali, a gente pode conversar melhor depois. Ah, vamos seguindo, vamos seguindo. Mas a osmose reversa é muito usada para dessalinização. Então, ela é muito importante, por exemplo, para países que moram em desertos. Para países que moram perto de água salgada, fontes de água salgada e não tem água doce. É uma forma bem inteligente de tentar fazer água potável. Ainda tem suas questões ambientais, ecológicas, mas é uma solução muito engenhosa do ser humano. E aí, além dos transportes passivos, a gente vai ter os nossos transportes ativos. Gente, falta 10 minutos para encerrar a chamada. Vocês querem que eu feche já e abra outra, para a gente não ter que ficar fazendo essa contagem regressiva angustiante? Pode ser? Por mim, pode. Tá, gente, eu vou mandar o novo link. 2 minutinhos eu mando o novo link ali no grupo, tá? Dá tempo de fazer um chá. Até daqui a pouco. Eu vou continuar aqui, mas se faltar alguém, eu permito a entrada depois. E agora a gente vai falar sobre o transporte ativo. Se o passivo não precisava de energia, o ativo agora vai precisar de energia. Então, para a gente fazer um transporte ativo, a gente precisa gastar ATP. Por que precisa gastar energia? Essa energia precisa ser gasta porque agora a gente está fazendo algo contra o gradiente de pressão, o gradiente de concentração. Ou seja, que a gente vai levar algo de onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. E eu sei que isso pode parecer um pouco estranho, tipo, por que a gente tem que fazer isso, né? Mas que nem eu falei, a célula, o nosso corpo, tudo tem muita química envolvida. E os íons são muito importantes para as várias funções do nosso corpo. E existem íons, por exemplo, o sódio e o potássio, que são muito importantes estarem em uma determinada concentração do lado de fora e do lado de dentro. Porque se essa concentração mudar, vai haver consequências no corpo todo. O exemplo mais clássico de transporte ativo, e vocês não podem esquecer disso, é a bomba de sódio e potássio. Gente, o sódio, ele sempre vai ser mais concentrado no lado externo, no meio extracelular. Já o potássio sempre vai ser mais concentrado no meio intracelular. Eu sei que isto parece algo extremamente aleatório e difícil de lembrar, mas desenhem isso. Tipo, façam uma bolinha, botem o sódio do lado de fora, botem o potássio do lado de dentro, várias vezes. Porque existem algumas questões que elas partem do pressuposto que tu sabe disso. Ok, mas daí o que acontece na bomba de sódio e potássio? O sódio e o potássio são íons pequenos, íons positivos, que se eles conseguem passar por difusão simples,
Então, se não houvesse essa proteína, essa bomba que a gente chama, as concentrações iam ficar iguais, de um lado e do outro. Só que é importante que a gente mantenha mais sódio do lado de fora e mais potássio do lado de dentro. Então, a gente tem essa proteína, essa ATPase. Geralmente, quando a gente fala em ase, é uma proteína que é uma enzima. Se ela é ATPase, ela é uma enzima que vai quebrar o ATP. Então, a gente tem essa ATPase que vai jogar 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, para garantir que sempre tenha mais sódio do lado de fora e sempre tenha mais potássio do lado de dentro. Vejam, aqui é a quebra do ATP. A gente tem um ADP, que é um adenosina difosfato, que é quando tu tira um fosfato do ATP. Lembrem que eu falei na aula passada que a gente consegue energia porque a gente quebra ligações e dentro dessas ligações tem energia. Daí essa energia ela sai. E aí a bomba de sódio e potássio vai fazendo isso. Ela pega energia para levar 3 sódios para fora e para trazer 3 potássios para dentro. Basicamente isso. E daí a gente tem 3 formas diferentes de que essas proteínas, todas elas que eu falei até agora, funcionem. A gente tem o que a gente chama de uniporte. Uni é um, porte, vamos pensar em transporte. Então, apenas uma substância é transportada por uma proteína em uma direção. Isso daqui geralmente está associado a um transporte passivo, a uma difusão facilitada. Ou então a gente pode ter o que a gente chama de cotransporte. Então, a gente vai transportar várias coisas ao mesmo tempo. O simporte é quando a gente tem 2 substâncias diferentes sendo transportadas pela mesma proteína para o mesmo lado. Então, e a gente tem o oposto, que é o antiporte, que vai ser também 2 substâncias diferentes sendo carregadas pela mesma proteína, só que é porque é para lados opostos. Então, ao passo que um sai, o outro entra. A bomba de sódio e potássio, por exemplo, é um exemplo de antiporte, porque vai sair o sódio, vai entrar o potássio. Um exemplo de simporte muito legal, e daí vou acabar voltando pro sorinho, é que existe um simporte sódio-glicose. É por isso que o soro caseiro tem 1 colher de chá, 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal. Porque sem isso, a glicose ela não vai entrar direito no teu intestino. E a glicose é energia. E o sódio também não vai entrar direito no teu intestino. E o sódio, como eu falei, ele puxa água. Então, tu hidrata e tu consegue um pouquinho mais de energia. E eles precisam estar juntos porque no nosso intestino existe um symporter dessas 2 substâncias, da glicose e do sódio. Agora, falando também de outros transportes, a gente tem a endocitose. Endo é para dentro, cito sempre vai ser célula. Nós estamos agora estudando a citologia, o conhecimento, o estudo da célula. Dentro da endocitose, a gente tem 2 tipos, a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose vai ser quando a gente tiver uma membrana, uma substância sólida. Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma borracha e ela está fora da minha célula, que vai ser a minha mão. Daí, o que vai acontecer? A minha célula, ela vai criar 2 prolongamentos para fora dela e esses prolongamentos vão enrolar esse sólido e aí vão levar ele para dentro da célula. Quando estiver dentro da célula, ele vai estar numa vesícula, né? E que se chama fagossomo. Esses prolongamentos que eu fiz para pegar esse sólido, a gente vai chamar de pseudópodes. Pseudo é algo que parece, mas não é. E podes sempre vai estar relacionado a pés. Então, é como se ele tivesse uns pezinhos que ele cria para pegar alguma coisa sólida. O que são esses pezinhos? São projeções da membrana plasmática. Por isso também que é importante a nossa membrana plasmática ser fluida. Ela tem uma certa fluidez, porque daí a gente consegue fazer esses pseudópodes. A fagocitose é muito usada por seres unicelulares para conseguir alimentos. Por exemplo, as amebas são seres unicelulares
e são muito importantes no nosso corpo, né, nos seres pluricelulares, para defesa. A gente tem, por exemplo, os linfócitos, que são células, os glóbulos brancos que a gente chama, são células de defesa, e dentre eles tem os macrófagos. Os macrófagos é esse carinha roxo aqui, que fica fazendo fagocitose. Então, vocês vejam que tem várias linhazinhas roxas saindo dele e indo para essas coisinhas verdes. Essas coisinhas roxas são os pseudópodes dele, e essas verdinhas são bactérias que ele está tentando fagocitar para tirar do corpo, para destruir. E a pinocitose, ela também vai ser de absorção, só que o que acontece? Bom, essa eu realmente não vou conseguir fazer, porque agora a gente vai pegar alguma coisa líquida. Então, a gente vai englobar alguma substância que esteja, por exemplo, dissolvido num líquido. Então, tu vai pegar e, em vez da tua membrana se fazer uma projeção, ela vai fazer um buraquinho. Ela vai invaginar, ela vai entrar para dentro de si mesma, tá? Vamos lá, os pleonasmos para nos ajudar. Então, olha só, vocês veem que aqui, ó, aqui tá a célula íntegra, membrana celular íntegra, e aí ela faz essa invaginação para poder deixar entrar essas partículas. E aqui tem um resuminho disso. O oposto de endocitose, do que entra, é a exocitose, que é o que sai. E daí aqui também explicadinho direitinho a fagocitose e a pinocitose, ok? E daí a gente vai ter algo que a gente vai estudar um pouquinho melhor, quando a gente trabalhar as organelas, isso a gente provavelmente vai trabalhar num aulão com vocês, numa aula extra, tá? Que é a secreção. Mas por que eu trouxe ela agora? Porque a gente tem, esse é o meio intracelular e esse é o meio extracelular. A gente vai ter duas organelas muito importantes na secreção. Então, a gente vai ter uma delas, o retículo endoplasmático rugoso, vai fazer uma substância, pensem numa substância proteica, agora só, ele fez uma sopa de carne, e aí isso vai ir dentro de bolinhas, dentro de vesículas, vai ser carregado até o complexo de Golgi, que vai ser o segundo cozinheiro, digamos. Ele vai temperar melhor o que está naquela sopa. E aí aquela sopa já pronta, já temperada, ela vai sair por exocitose. E aí a gente pode chamar o que sai da célula de secreção ou de excreta. Então, a excreção. Alguém sabe qual é a diferença entre essas duas palavras? Bom, a gente vai secretar. Vai ser eliminado, porque a célula não ocupa mais. Mas então, a célula vai secretar alguma coisa que é útil para o corpo. Por exemplo, existem células no pâncreas que secretam insulina. A insulina é um hormônio que é importante para o nosso corpo, para manter o nosso nível de açúcar no sangue ok. Já, às vezes, a célula ela precisa excretar substâncias que são tóxicas para ela, que o nosso corpo não vai usar, aquela célula não vai usar e nem nenhuma outra célula vai usar. Isso a gente chama de excreção. Então, pensem que quando a gente tem uma secreção, é algo que é possivelmente útil para nós, para as outras células. Tem um outro sistema que faz uma segunda análise da secreção, aproveita o que é bom e excreta o que não presta mais. Tu diz aqui? No linguajar comum é. Não, aqui o que acontece? Foi secretado pela célula e um segundo sistema analisa se tem alguma coisa útil, retira e depois excreta o resto. Não, então, o que acontece? Claro que a minha linguagem é... Não te preocupa. Isso tudo aqui é uma célula só. Isso daqui são fábricazinhas que tem dentro de uma mesma célula. Então, essa organela, que é o jeito que a gente chama essas partes que vão fazer alguma função, essas fábricas, digamos, dentro da nossa célula, essa daqui é uma delas, que vai começar a fazer algo que é meio bruto.
ainda não está pronto para sair. E aqui essa outra fábrica, ó, essa outra organela vai deixar lapidar, digamos, vai melhorar aquela primeira substância para que daí ela fique pronta para ser secretada. Ok? Ficou mais claro agora? Isso é tudo uma célula só. Aqui não é que se tire alguma coisa, é que se melhora, se incrementa. É como se tu estivesse maturando. Ok? E daí a gente vai falar rapidamente sobre a parede celular. Eu sei que tá quase na hora. Força, galera, só mais uns minutinhos. A parede celular, que nem eu falei pra vocês, ela aparece... A gente fala muito dela aparecendo nos vegetais, né? Que é a parede de celulose. Por isso que ela é verdinha e tal. Mas ela existe em outros seres vivos. As bactérias, por exemplo, muitas têm parede celular. Só que ela é de peptidoglicano. É a substância que faz ela. Peptido é proteína, relativa à proteína. Glicano, glicose é carboidrato. Então, são proteínas com carboidratos. Algumas algas também têm, e são de materiais bastante diferentes, por exemplo, sílica. E os fungos também têm uma parede celular de quitina, que é um outro carboidrato. A parede celular nada mais é do que uma estrutura que fica por fora da membrana plasmática, que é muito mais espessa e muito mais resistente. Mas ainda assim ela é permeável, tá, gente? A determinadas coisas. E também, daí agora ela vai determinar a forma da célula, porque ela tá mais lá de fora, e ela é um reforço, uma proteção a mais. Aqui eu trouxe uma imagem aumentada da parede celular, que fala um pouco sobre as partes que tem da parede celular. Mas no momento eu só quero que vocês entendam isso. Existem algumas células que têm uma parede que fortalece elas, que dá uma forma diferente para elas. E daí a gente vai fazer algumas questões, o que vocês acham? Para finalizar a nossa aula. Bom, vamos começar pelo que ele está nos pedindo. Se uma célula nessa condição iônica for bloqueada a produção de ATP, espera-se que... Ok, qual é a condição? A gente tem no ME, vai ser meio externo, é extracelular, tem mais sódio do que potássio. E no meio intracelular tem menos potássio, tem menos sódio e tem mais potássio. Tá, vamos ver. Já dá para ter uma ideia que ele vai estar te falando de transporte, ele está te falando de íons e ele está te falando de ATP. O que tu pensa? Nem olhem as alternativas, só olhem o desenho e pensem sódio, potássio, ATP. O que vem à mente? Tá usando energia? Isso, o ATP vai ser energia, mas exatamente isso que o Diego falou, a bomba de sódio e potássio. Só que o que ele está dizendo? Que não tem energia. Então a gente não tem como fazer essa bomba. E daí o que vai acontecer? Eu falei para vocês que se não tivesse essa bomba, como o sódio e o potássio, eles conseguem passar livremente na membrana celular, eles iam fazer uma difusão simples. Eles iam ficar passando de um lado para o outro até equilibrar. Então ia ter a mesma quantidade de sódio e potássio do lado de fora e a mesma quantidade de sódio e de potássio do lado de dentro. Então, mesmo que vocês pensem, eu não entendi essa questão, tentem olhar direitinho para as informações importantes que eles estão dando para vocês e tentem associar com alguma coisa que vocês viram. Esse é o primeiro passo para resolver uma questão. Antes de... Se tu tá com tempo, né? Se tu tá com calma, claro que quando a gente tá com pouco tempo, ler as alternativas primeiro é sempre uma opção muito boa. Primeiro lê o que tá te pedindo e o que tu tá... quais são as tuas alternativas. Mas quando vocês fizerem questões em casa, eu gostaria que vocês olhassem para a questão como um todo e tentassem, sem olhar as alternativas, sem pensar, isso aqui é uma questão que eu tenho que resolver, olhem para o que está dado ali e pensem, o que é isso? Que parte da matéria é essa? Eu lembro o que me remete, sabe? Então, se tu pensar, sódio, potássio, transporte, né? Porque tem uma membrana ali, alguma coisa vai passar para um lado para o outro, e ATP. Isso tem que te lembrar bomba de sódio e potássio. Isso tem que te lembrar
transporte ativo. Se tu errar essa questão em casa, mas tu lembrar dessa parte do conteúdo, tu tá bem. Tu tem que estudar ainda, claro, porque alguma coisa tá errada porque tu não entendeu a questão. Tu não entendeu como é que se resolve a questão. Mas tu entendeu o conteúdo, tu lembrou do conteúdo. Isso já é meio caminho andado, gente. Façam em casa as questões com calma. Não precisa ser tudo simulado, não precisa ser tudo correndo. Façam tentando entender o que está errado. Será que eu não faço a menor ideia do que essa questão está falando? Será que eu não lembro de transportes da membrana? Ou será que eu lembro de transporte de membrana, mas eu não entendi o que a questão está me perguntando? Às vezes o problema é a gente erra porque é problema de português, não é nem problema de biologia. A gente sabe o conteúdo, mas a gente não entendeu nada do que o cara está nos pedindo. Mas vamos lá, com isso que a gente conversou... As alternativas induzem, né? Eles fazem para te induzir, as pegadinhas estão aí, né? Exatamente. Ah, a galera da banca sabe exatamente o que os alunos pensam e sabe exatamente qual pega-ratão certo para eles botarem ali. O que se espera que ocorra? Ocorra a passagem de toda a quantidade de íons de potássio para o meio extracelular. Isso não faz sentido, porque a gente falou que a difusão depende de um gradiente de concentração para atingir um equilíbrio. Então não pode sair tudo, tem que ficar a mesma quantidade de um lado, a mesma quantidade de um outro. Ocorre passagem de toda a quantidade de sódio, mesmo problema. As concentrações desses íons se tornem aproximadamente igual nos dois meios. Exatamente, gente, porque quando a gente tem a difusão, a gente busca o equilíbrio. Diminui ainda mais a concentração de potássio no meio extracelular e o sódio no meio intra, também não faz sentido. E permanece inalterada, não, porque a gente tem... Lembrem que a diferença de concentração, ela cria uma pressão, ela cria um movimento, ela cria uma força que diz vai, 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 vai. Então não tem como se manter inalterado, a não ser que fosse uma molécula que não conseguisse passar pela membrana. Essa bomba de sódio e potássio, ela está sempre ativada, sempre funcionando. Sim, a princípio sim, tanto que quando ela... o sempre é um problema, né? Mas ela geralmente está funcionando. E tanto que existem doenças que acontecem quando tu tem essas falhas. Ela é uma protease bem ativa. Transporte de substâncias pela membrana pode ser classificado em passivo e ativo. O transporte passivo é aquele em que não há gasto de energia durante o processo. Todos os exemplos a seguir são transporte passivo, exceto... Vou ter colocado ao contrário essas duas questões. Alguém sabe me dizer a resposta? Eu acho que tu estava mutado, Francisco. Não sei se tu tentou falar. E aquele exemplo que tu deu do ESO e ENDO, da pressão? Perdão? Eu não entendi o que tu falou, Francisco. Nem eu. Vamos lá, gente. Ninguém sabe qual é a resposta dessa? Não é aquele exemplo da pressão do endo e ESO externo, pressão externa? Eu estou adiantado. Tu diz da osmose reversa, que sempre é aquela pressão? É. Não é isso. Tanto que não tem aqui, né? Só tem a osmose natural. Isso, Diego, é a bomba de sódio e potássio. Por quê? Porque a bomba de sódio e potássio, lembrem que o passivo não precisa de energia e o ativo precisa. Então, lembrem que a osmose, ela ocorre, apesar de ocorrer, e esse é o pega-ratão aqui, tá? A osmose acontece contra o gradiente de concentração. Então, não seria errado pensar, vai contra o gradiente de concentração, precisa de energia. Só que a gente já viu que o gradiente de concentração é de solvente. E a osmose é quando a gente mexe o soluto.
Então, a osmose é um transporte passivo. A difusão simples, ela segue as leis da difusão. A difusão diz que do mais concentrado para o menos concentrado. É o gradiente de concentração, segue direitinho. E a difusão facilitada é que nem a difusão simples, segue as leis, vai do gradiente de concentração, só que ela usa uma proteína para ajudar. Mas nenhuma delas gasta energia. Quem gasta é a bomba de sódio e potássio, porque a bomba de sódio e potássio vai contra o gradiente de concentração, para manter uma concentração artificial. É que nem eu falei para vocês, sempre vai ter mais sódio do lado de fora. Mas assim, que nem a questão aqui trouxe, se não tivesse a bomba, ia ter a mesma quantidade de sódio do lado de fora do que do lado de dentro. É a bomba que mantém essa diferença. É essa proteína que mantém essa diferença. E para manter essa diferença, ela precisa de energia. Ok? Quando vocês fizerem uma questão dessas em casa, olhem para todas as alternativas e mesmo que vocês acertem, tentem lembrar o que é cada uma dessas coisas. E se vocês não lembrarem de alguma, voltem e olhem de novo. Ou perguntem, me mandem uma mensagem. Não sendo às 4 da manhã, eu vou responder. Vou dizer, prof, o que é osmose? Eu vou dizer, osmose é assim, assim, assado. Vou falar rapidinho. E se vocês não entenderem, a gente senta e conversa melhor. A gente está aqui para isso. Tentem aproveitar o máximo as questões. Não procurem só acertar. Acertar a gente quer acertar no dia da prova. Acertar a gente quer gabaritar tudo na prova. Agora a gente está aprendendo. Agora a gente está vendo o que a gente sabe e o que a gente não sabe. E não dá para ter medo de errar agora. Errar agora, gente, não vou ser eu, não vão ser os prof que vão te julgar. E sinceramente, tá? Se algum coleguinha te julgar, esse coleguinha não sabe o que ele está fazendo. Esse coleguinha, ele não sabe o que é aproveitar as aulas. Então não ignorem, entendeu? Eu sei que a gente sempre se compara muito e a gente fica nervoso, a gente está errando e que a gente fica nervoso se tá todo mundo acertando, sempre parece isso. Mas a gente tá aqui para errar. O erro é extremamente pedagógico. Então se permitam errar. Aqui a gente tem, de acordo com o conhecimento do mosaico fluido, prometo que já tá terminando, tá, gente? Só vou passar uns minutinhos. Marque a alternativa em que estão indicados corretamente os nomes das moléculas. A gente tem aqui o número 2 e aqui o número 1. Qual é a alternativa correta, gente? Um é fosfolipídios, exato, Bárbara. Lembrem que tem a cabecinha e as patinhas. E a membrana plasmática é uma bicamada de fosfolipídios com proteínas incrustadas. Tudo bem, Francisco, a gente já vê o que tu errou. Qual é a 2? O que a 2 é? Qual é o nome? Exatamente, Francisco. São as proteínas. Vejam que essa daqui é uma proteína de canal. Ela faz justamente... Essa daqui, perdão. Ela faz justamente essa aberturazinha para poder passar. Então, a gente tem que esses daqui são os fosfolipídios. Vejam que são duas camadas. Que as cabeças, que são as hidrofílicas, estão para fora e para dentro, né, dentro da célula. E a parte hidrofóbica fica dentro do sanduíche, que é para não entrar em contato com a água. E o que seriam essas coisinhas aqui em cima? Opa. Essas coisinhas aqui. O que vocês acham que é?
É aquele roxinho, não me lembro mais o nome que tu disse que mostra os pezinhos, aquele que forma privado. Não, Francisco, Mas isso aquele que é. tu, aquele que tava ali lá, que mostrava os pezinhos verdes, Eu sei que tu tá falando. Mas esse daqui tu não pegou porque tava. estou fora do contexto, perdi o primeiro da aula. Não te preocupa. Depois tu dá uma olhada ou a gente senta pra conversar. Isso daqui foi no começo, então eu acho que tu não pegou. Mas não são. Aquilo lá são os pseudópodes da fagocitose. Aqui a gente está falando só sobre a membrana plasmática. Claro, isso é da membrana plasmática, mas a gente está falando dos elementos fundamentais da membrana plasmática. Quem aí sabe me dizer o que seriam? Stephanie, tem alguma ideia? Ou Stefani, desculpa, eu não sei como é que diz teu nome. Exato, Bárbara. É o glicocálix. Uma coisa meio boba, mas que me ajudava, é que às vezes eles fazem esse Yzinho assim, né? E eu brincava que era um cálice. Então é o glicocálice. Talvez ajude vocês. Mas então lembrem, a membrana plasmática é uma bicamada de fosfolipídios que tem proteínas incrustadas e segue o modelo do mosaico fluido, o que quer dizer que ela tem uma certa fluidez, que as proteínas elas não estão fixas, elas se mexem um pouquinho. Algumas células, como as células animais, têm os glicocálices e também tem, podia estar mostrado aqui, o colesterol, ok? E essa foi a nossa última questão. Gente, antes de vocês irem embora, deixei aqui novamente aquele resuminho do Descomplica para vocês darem uma olhada. Me perguntem o que vocês não entenderem. A gente não conseguiu ver organelas, eu achei mesmo que não ia dar tempo, mas a gente faz um outro encontro para isso. E eu queria dizer para vocês que eu deixei na nossa planilha 2 videozinhos extra, se vocês quiserem usar, que eu acho bem legal para revisar. Um é sobre membrana plasmática, fala um pouquinho sobre a membrana plasmática, tudo que a gente já abordou aqui, e o outro é sobre transportes. Também envolve tudo que a gente já falou aqui, mas é legal para revisar, e às vezes uma pessoa falando diferente a gente entende melhor. Então é isso, eu vou tentar deixar uma listinha de exercícios para vocês no Moodle até amanhã. Se eu não deixar, vocês me cobrem, por favor, e me avisem se precisarem de alguma coisa. É isso.